Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos agora para a terceira parte e última desse assunto que nós estamos abordando, que é o tema cuidador de idosos. Essa profissão, né? As pessoas estão se profissionalizando bastante nessa área, mas é importante a gente bater esse papo e entender como que funciona as etapas. Falamos sobre o papel do cuidador, falamos sobre a importância do cuidador se cuidar para cuidar do idoso. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da administração de medicamentos, a importância da atenção farmacêutica durante o cuidado com o idoso. Não só do idoso, né, mas de qualquer pessoa. Nós vamos abordar do idoso porque nós estamos falando de cuidadores de idosos aqui. Mas a atenção farmacêutica é importante em qualquer etapa, em qualquer pessoa, para qualquer pessoa, né? Então, oferecer suporte no diagnóstico terapêutico, avaliação e prevenção de problemas relacionados a medicamentos, a possíveis interações medicamentosas, reações adversas, criar estratégias e seguir essas estratégias, o farmacêutico junto com o cuidador, junto com a família, lembrando que o cuidador sempre vai ser aquela ponte que vai ligar o farmacêutico, o médico, essa equipe multidisciplinar que cuida do idoso com a família. Então, o cuidador tem que estar apto e atento a isso. Em relação à administração de medicamentos, nós temos aí duas situações que são muito importantes, que estão relacionadas à concordância do paciente em tomar determinado medicamento e o tratamento proposto. A concordância tem a ver com a consciência do quadro clínico. O idoso ele precisa entender, né, o quadro clínico dele, até mesmo porque ele entendendo, dependendo do idoso, ele entendendo o quadro clínico dele, ele vai fazer uso melhor do medicamento, ele vai se conscientizar e vai usar melhor o medicamento sem precisar daquele jogo de empurra, daquele mal-estar todo para dar o medicamento para o idoso. Então, compreensão sobre a medicação, na hora que estiver dando o medicamento para o idoso, explicar, olha, esse medicamento é para aquela dor que o senhor sente, é para aquela dor que a senhora sente, o porquê que ele está tomando aquele medicamento. Monitorar o paciente sempre e evitar medicações inadequadas para idosos, porque tem medicações que não vão ser bem absorvidas, vão ser bem metabolizadas por idosos. Então, o idoso ele tem que concordar com o tratamento e para que ele concorde, a gente tem que explicar para ele como esse tratamento vai ser feito e para que serve esse tratamento. Existem vários tipos de medicações e aí nós temos as formas farmacêuticas, né? Tem a medicação líquida, que é solução, suspensão, xarope, tem a sólida, comprimido, cápsula, pó, supositórios. Essas são as formas farmacêuticas que vão poder ser administradas no paciente, no idoso, e as vias de administração. As vias de administração podem ser enteral, quando há contato, né, com o sistema digestório, via oral, via gástrica, via sublingual, tudo que tem contato com o sistema digestório a gente chama de via enteral. E tem a via retal, que é diretamente no intestino, né? Absorção no intestino, no reto, supositórios. E a via parenteral, que são os injetáveis. São utilizados também quando a gente quer um efeito mais rápido, né? A gente utiliza o injetável ou a via sublingual, que é uma via que tem uma absorção muito rápida.
Na hora de administrar um medicamento, sempre ficar atento à regra dos 5 certos. Às vezes você está cuidando de mais de um idoso, então verificar se é o paciente certo, se é o medicamento certo, se é a dose certa, se é a via de administração certa e se está no horário certo. E verificar também a regra das 3 leituras. Ao tirar o medicamento do recipiente, ler, ao administrar, ler o que você está administrando e ao devolver para o recipiente, para a caixa, fazer a leitura novamente. Existem medicações que são medicações que a gente considera inadequada para idosos, né? Medicações que têm uma biodisponibilidade menor, acarretando aí aumento nos efeitos de duração das medicações, aumento nas interações medicamentosas negativas e aumento de chance de intoxicação. Então tem que ficar ligado, médico, junto com o cuidador, verificar se aquele medicamento não está gerando algum efeito inadequado, alguma interação medicamentosa negativa ou até mesmo um efeito adverso. Para quem não sabe, tem esse termo aí, biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a quantidade de medicamento que o corpo vai conseguir absorver. Por exemplo, eu entreguei 100% do medicamento naquela pessoa, via oral. Só que o corpo nem sempre vai absorver 100%. Ele pode desprezar uma parte, principalmente porque o fígado ele vai fazer esse detox, né? E aí ele pode desprezar uma parte e a biodisponibilidade é a quantidade que vai entrar na corrente sanguínea e vai fazer efeito. E no caso do idoso, a biodisponibilidade ela pode ser menor e essa biodisponibilidade menor pode acarretar vários problemas. Aí temos algumas medicações que a gente considera medicações inadequadas, né, para um idoso. Medicamentos inadequados que podem gerar reações adversas. Anti-inflamatórios não esteroides, como diclofenaco, principalmente se o idoso for hipertenso, diclofenaco de sódio pode aumentar a pressão dele. Outros anti-inflamatórios podem gerar dor no estômago, úlcera gástrica. Benzodiazepínicos, diazepam, bromazepam, pode gerar uma pressão muito baixa, né? Hipotensão, fadiga, náusea. Então tem que ser tudo na dose certa, com prescrição médica. Eu sei que muitos idosos tomam esses medicamentos, né? Medicamento para dormir, contra a ansiedade, mas tem que ser com prescrição médica e na dosagem certa, para o idoso não ficar com a pressão muito baixa, fadiga, sedação intensa. Beta-bloqueadores como o propanolol, o atenolol, que são medicamentos para pressão alta. Esses medicamentos não podem ser usados em excesso, porque senão vão gerar sedação também. Os beta-bloqueadores, eles dilatam os vasos sanguíneos, então eles vão baixar a pressão e se for usado em excesso, pode causar uma sedação muito grande, o idoso vai ter muito sono e não é interessante. E nós temos também aí os neuropiléticos, o Aldol, que também vão gerar, se o idoso tomar em uma dose muito alta, acima do normal, acima do que foi recomendado, pode gerar sedação, boca seca, prisão de ventre e até mesmo retenção urinária. Em relação à interação medicamentosa, segundo a Anvisa, a interação medicamentosa ela é definida como uma resposta farmacológica, quando eu tenho a interação de um medicamento com outro medicamento, um medicamento com uma comida, com uma bebida, e pode ser benéfico. Muitos médicos eles vão usar 2 medicamentos para estimular o outro,
Mas tem também interações medicamentosas negativas, que é quando um medicamento administrado junto com outro medicamento vai inibir o efeito um do outro, ou vai causar algum problema, alguma intoxicação, e não podem ser usados juntos. É importante lembrar que a interação medicamentosa não acontece só entre medicamento e medicamento. A interação medicamentosa pode acontecer entre medicamento e comida, medicamento e bebida, medicamento e alimento, medicamento e exame clínico, por exemplo. Uma pessoa que toma um AS e vai fazer um exame de sangue, um hemograma, a plaqueta pode dar baixa e aí pode dar um falso positivo para dengue. Então, existe essa interação medicamentosa também entre medicamento e exame clínico. O uso inadequado de medicações gira em torno aí de dois problemas principais, né? Os dois problemas principais é o uso irracional de medicações. Muitas pessoas fazem, infelizmente, o uso irracional de medicamentos. Porque fulaninho tomou e fez bem para fulaninho, e aí eu vou dar pro idoso que eu tomo conta. Mesmo que seja um medicamento MIP, que é um medicamento isento de prescrição. Às vezes o que faz bem para o outro não vai fazer bem para mim. Então é importante ficar atento e não fazer o uso irracional de medicamentos. E nós temos aí também problemas com a prescrição. Aí é quando há prescrição mesmo de medicamentos inadequados que geram reações adversas e interações medicamentosas imprevistas ou até mesmo previstas no idoso. Aqui nós temos os riscos do uso inadequado de medicação. Em relação ao uso irracional, nós temos aí algumas consequências, exemplos e consequências. E em relação a problemas com a prescrição, nós também temos aí exemplos e consequências. Por exemplo, uma prescrição ilegível, ela pode fazer com que a dispensação seja uma dispensação incorreta, se a prescrição estiver ilegível. Se eu tomo medicamento de maneira irracional, esse medicamento pode gerar uma reação adversa, uma interação medicamentosa. Então, é importante ficar atento. Riscos do uso inadequado, as principais consequências, efeitos adversos, riscos de letalidade, eficácia limitada do medicamento, farmacodependência. O idoso ele pode ficar dependente daquele medicamento quando a gente usa aquele medicamento de maneira inadequada. Isso acontece muito com medicamento para dormir. As pessoas, o idoso tem dificuldade de dormir, a pessoa vai ficar dando medicamento para dormir direto para o idoso, ele vai ficar dependente daquele medicamento, vai chegar um momento que só uma dose, só aquela dose que você dava não vai ser o suficiente, ele vai precisar de uma dose maior. E isso é farmacodependência. Tem também a questão do uso inadequado de antibióticos, que pode gerar resistência aos antibióticos. Se eu estou usando antibiótico para qualquer infecção sem orientação médica, o idoso pode gerar resistência aos antibióticos, não só o idoso, né, gente? Todos nós podemos gerar essa resistência. Eu sempre falo aí, o pessoal acha que a amoxicilina é água e fica tomando amoxicilina para tudo. Sentiu dor na garganta, amoxicilina. Não sabe nem se a dor na garganta é devido a uma infecção bacteriana e tá tomando amoxicilina. Então, cuidado, porque esse uso indiscriminado de antibiótico tá gerando resistência bacteriana, resistência aos antibióticos. E nós temos aí também o risco de infecções por uso inapropriado de injetáveis. Injetáveis é um caso muito sério, porque injetável é uma via parenteral. Uma vez injetou, para você retornar aquilo ali, para você desfazer aquilo ali, é muito difícil, principalmente quando o idoso está em casa.
Então, se você injetou o medicamento de maneira errada, se você injetou o medicamento errado, é bem complicado de reverter a situação quando você está em casa. No hospital, eles têm maiores equipamentos, mais medidas, né, para reverter a situação. Em casa, cuidando de um idoso, é mais complicado. Então, se vai fazer uso de injetável, faça uso com consciência. Então, galera, essa era a mensagem, né, que eu queria deixar. Na verdade, é um bate-papo aqui em relação aos cuidados com os idosos. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao que foi falado aqui nesses 3 vídeos que eu postei, coloque as dúvidas aqui que a gente vai conversando e, se for necessário, a gente faz até um outro vídeo tirando as dúvidas, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.